O que a Patrícia Abravanel disse sobre a congregação cristã no Brasil pegou todo mundo de surpresa. Imagine descobrir que uma das personalidades mais conhecidas da televisão brasileira carrega um segredo que mudaria completamente a forma como você a enxerga. Patrícia Abravanel, a filha querida de Silvio Santos, viveu uma experiência tão extraordinária e misteriosa que ela própria hesitou em contar para qualquer pessoa. Durante anos, uma profecia que soou como ficção científica, um aviso divino que parecia coisa de filme, mas que se revelou uma realidade assustadora e transformadora. Esta é uma história que envolve fé, mistério, terror e uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Você está pronto para conhecer o lado mais íntimo e surpreendente de Patrícia Abravanel? Então prepare-se, porque o que você vai ouvir agora desafia qualquer explicação lógica e mostra como o destino pode se manifestar das formas mais inesperadas. No início de 2001, Patrícia vivia um dos períodos mais turbulentos de sua vida. A pressão de carregar o sobrenome Santos, as expectativas constantes, os holofotes implacáveis e a responsabilidade de honrar o legado do pai criavam uma ansiedade que ela descrevia como um aperto no peito que não passava. Eram noites sem dormir, dias de angústia silenciosa e uma sensação constante de que algo ruim estava por vir. Foi nesse contexto de vulnerabilidade emocional que ela recebeu um convite que mudaria sua vida para sempre. Uma antiga maquiadora dos estúdios do SBT, conhecida por sua descrição e bondade, era membro ativa da congregação cristã no Brasil. Vendo o estado emocional de Patrícia, ela se aproximou com delicadeza e fez um convite simples, mas carregado de significado. "Por que você não vem comigo a um culto? Às vezes, a gente precisa de um momento de paz, longe de toda essa correria." Patrícia, que nunca havia demonstrado interesse particular por religião, sentiu algo diferente naquele convite. Talvez fosse o desespero, talvez fosse intuição, mas aceitou sem pestanejar. Antes de continuar, me conta, você já sentiu essa ansiedade inexplicável, como se algo estivesse por acontecer? Escreve nos comentários como você lida com esses momentos e aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda muito a trazer mais histórias incríveis como essa para vocês. A decisão de Patrícia de aceitar o convite não foi impulsiva. Durante semanas, ela havia tentado de tudo para controlar a ansiedade que a consumia. Consultou médicos renomados, experimentou técnicas de relaxamento, até mesmo considerou tirar férias prolongadas dos estúdios do SBT. Nada funcionava. A pressão de ser filha de Silvio Santos, o peso da responsabilidade de manter o império televisivo da família e as expectativas constantes do público criavam um turbilhão emocional que ela não conseguia administrar sozinha. Suas manhãs começavam às 5 da manhã, com uma sensação de aperto no peito que a acompanhava até a hora de dormir. Durante as gravações, ela mantinha o sorriso profissional, mas internamente lutava contra uma inquietação que parecia não ter origem específica. Era como se seu corpo e sua mente soubessem que algo estava por vir, mas sua consciência não conseguia identificar o quê. A maquiadora que fez o convite, Dona Carmen, trabalhava nos estúdios há mais de 15 anos. Era uma mulher de fé, simples, mas com uma sabedoria que transcendia sua educação formal. Ela havia observado Patrícia durante meses, notando os sinais de angústia que a jovem apresentadora tentava esconder. "Filha, às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto para encontrar a paz", havia dito Dona Carmen com sua voz maternal. "Na minha congregação, a gente acredita que Deus fala com as pessoas de formas diferentes. Talvez seja isso que você está precisando ouvir." Patrícia, que sempre foi pragmática em relação à religião, sentiu algo diferente naquele convite. Não era apenas desespero, era uma intuição profunda de que precisava dar aquele passo. Na véspera da visita à congregação, ela mal conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em como seria recebida, se conseguiria passar despercebida, se realmente encontraria a paz que tanto buscava. Pela manhã, escolheu cuidadosamente cada peça de roupa, optando por um visual completamente diferente do que costumava usar. Queria ser apenas mais uma na multidão, sem o peso do sobrenome famoso. O trajeto até a Lapa foi uma mistura de nervosismo e expectativa.
Ela dirigiu seu próprio carro, sem motorista, sem seguranças, sem nenhum dos aparatos que normalmente a acompanhavam. Era uma liberdade estranha e, ao mesmo tempo, assustadora. Durante o percurso, ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se aquela experiência realmente poderia ajudá-la ou se era apenas mais uma tentativa desesperada de encontrar alívio para sua angústia. Era uma tarde de domingo ensolarada quando Patrícia decidiu visitar a Congregação Cristã no Brasil. Localizada no bairro da Lapa, em São Paulo, ela tomou todos os cuidados para não ser reconhecida. Cabelos presos em um coque simples, sem uma gota de maquiagem, roupas discretas e óculos escuros, que só retirou ao entrar no templo. A congregação era um prédio simples, branco, com arquitetura austera, mas acolhedora. Ao entrar, Patrícia foi imediatamente envolvida por uma atmosfera de serenidade, que contrastava completamente com o caos dos estúdios de televisão. O ambiente tinha aquela paz silenciosa que só lugares sagrados conseguem transmitir. Ela escolheu estrategicamente um banco nos fundos, longe dos olhares curiosos, onde poderia observar sem ser observada. A congregação estava cheia, mas o silêncio respeitoso imperava. Famílias inteiras, desde crianças pequenas até idosos de cabelos brancos, ocupavam os bancos de madeira simples. Todos pareciam genuinamente focados no momento, sem a preocupação com aparências que dominavam o mundo de Patrícia. Era um universo completamente diferente daquele em que ela estava acostumada a viver. Durante os primeiros minutos, ela se sentiu como uma intrusa, como se não pertencesse àquele lugar de fé sincera e simplicidade. Mas, gradualmente, algo começou a mudar. A paz do ambiente começou a penetrar em seu coração ansioso e, pela primeira vez em meses, ela conseguiu respirar profundamente, sem sentir aquele aperto no peito. A maquiadora que havia convidado estava sentada a algumas fileiras à frente, ocasionalmente olhando para trás com um sorriso discreto e encorajador. Patrícia percebeu que ali não havia julgamentos, não havia pressões, apenas pessoas buscando um momento de conexão espiritual. O culto começou com uma oração coletiva, e Patrícia, mesmo não conhecendo as palavras, sentiu-se tocada pela sinceridade das vozes ao seu redor. Era como se cada pessoa ali carregasse suas próprias lutas e encontrasse naquele momento um refúgio comum. Então, chegou a hora dos hinos e foi anunciado o número 304. As páginas dos hinários começaram a ser viradas simultaneamente, criando um sussurro coletivo que ecoava pela congregação. Enquanto o hino número 304 ecoava pela congregação, Patrícia começou a experimentar algo que nunca havia sentido antes. Não era apenas a beleza da melodia ou a harmonia das vozes, era como se uma energia invisível estivesse preenchendo cada canto daquele espaço sagrado. As palavras do hino, mesmo sendo desconhecidas para ela, pareciam tocar diretamente em sua alma. Ao Salvador Jesus me achego, é meu prazer servi-lo aqui, cantavam as vozes em uníssono, e Patrícia sentia cada palavra penetrando em seu coração ansioso. Ela observou discretamente as pessoas ao seu redor. Havia uma família com 3 crianças pequenas, todas cantando com seriedade e devoção que contrastava com sua pouca idade. Um homem de meia idade com roupa simples e mãos calejadas pelo trabalho cantava com os olhos fechados, completamente absorto na música. Uma jovem mãe embalava suavemente seu bebê enquanto cantava e mesmo a criança parecia estar em paz total. Era um universo de simplicidade e autenticidade que tocou profundamente Patrícia. Ela percebeu que ali não existiam as hierarquias sociais do mundo exterior. Não importava quem tinha mais dinheiro, mais fama ou mais poder, todos eram iguais diante do sagrado. Todos buscavam a mesma conexão espiritual.
todos compartilhavam a mesma necessidade de paz interior. Durante aqueles minutos preciosos, Patrícia conseguiu esquecer completamente de seus problemas. A ansiedade que a atormentava há meses parecia ter evaporado como neblina matinal. Ela respirava profundamente, enchendo os pulmões com ar puro, livre da tensão constante que carregava. Era como se seu corpo finalmente tivesse permissão para relaxar, como se sua mente finalmente pudesse descansar. Dona Carmen, sua anfitriã espiritual, ocasionalmente olhava em sua direção com um sorriso discreto e acolhedor. Não era um sorriso de curiosidade ou julgamento, mas de genuína preocupação maternal. Ela havia percebido a transformação que estava acontecendo com Patrícia. E sabia que aquela experiência seria marcante. A arquitetura simples da congregação também contribuía para a atmosfera especial. As paredes brancas e limpas, os bancos de madeira polida, as janelas que permitiam a entrada da luz natural, tudo conspirava para criar um ambiente de serenidade e contemplação. Não havia ostentação, não havia decorações elaboradas, apenas a beleza da simplicidade e da função. Era exatamente o oposto do mundo glamuroso, mas estressante, em que Patrícia vivia diariamente. O hino número 304 começou a ser entoado, com uma suavidade que parecia vir diretamente do céu. As vozes se uniram em uma harmonia perfeita, sem instrumentos musicais, apenas a pureza das vozes humanas elevando-se em louvor. Patrícia, que não conhecia a letra, apenas escutava, sentindo uma emoção que não conseguia explicar. Era como se cada nota musical estivesse lavando sua alma, retirando toda a ansiedade e o peso que carregava há meses. Ela fechou os olhos e se deixou levar por aquela experiência transcendental. Foi exatamente nesse momento de êxtase espiritual que algo extraordinário aconteceu. O ambiente ficou tão silencioso que era possível ouvir apenas as respirações das pessoas presentes. Era um silêncio quase sobrenatural, como se o próprio tempo tivesse parado. De repente, uma senhora idosa, de aproximadamente 70 anos, que estava sentada do lado direito da congregação, levantou-se lentamente. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples e ela usava um vestido azul marinho modesto, mas impecável. Seus olhos, porém, brilhavam com uma intensidade que chamou a atenção de todos os presentes. A senhora virou-se e, com um gesto firme e decidido, apontou diretamente na direção onde Patrícia estava sentada. O coração de Patrícia disparou. Ela olhou ao redor, pensando que talvez a senhora estivesse se dirigindo a outra pessoa. Mas não havia dúvida, o dedo estava apontado diretamente para ela. A voz da senhora ecoou pela congregação com uma força e clareza impressionantes. Moça, vejo correntes e homens armados tentando te prender, mas o Senhor já preparou o livramento. As palavras foram pronunciadas com tamanha convicção que um arrepio percorreu a espinha de todos os presentes. Patrícia sentiu como se o sangue tivesse congelado em suas veias. Aquela não era uma declaração comum, era específica demais, visual demais, assustadora demais. A senhora continuou: tu passarás por grande aflição, mas não temas, pois o Altíssimo estará contigo. O que parece ser o fim será o princípio de uma nova compreensão. Depois de pronunciar essas palavras proféticas, a senhora se sentou calmamente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. O culto continuou normalmente, mas Patrícia não conseguiu mais prestar atenção em mais nada. Sua mente estava completamente ocupada processando o que havia acontecido. Cada palavra da profecia ecoava em sua memória com uma clareza cristalina. Correntes, homens armados, prisão, aflição, eram imagens que se chocavam violentamente com a vida de privilégios e segurança de Patrícia. Após pronunciar aquelas palavras proféticas que ecoaram pela congregação como um trovão em dia de céu claro, a irmã Joana se sentou calmamente, como se tivesse apenas comentado sobre o tempo, mas o impacto de suas palavras foi devastador para Patrícia. Todo o seu corpo tremeu como uma folha ao vento e ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés.
As imagens descritas pela senhora eram tão vívidas e perturbadoras que pareciam cenas de um filme de suspense. Correntes, homens armados, prisão, aflição eram palavras que não faziam parte do vocabulário cotidiano de Patrícia. Conceitos que ela associava apenas a noticiários sobre crimes distantes de sua realidade privilegiada. Imediatamente após ouvir a profecia, sua mente racional tentou encontrar explicações lógicas. Deve ser algum tipo de ritual comum aqui, pensou. Provavelmente ela fala coisas assim para várias pessoas. Mas havia algo na especificidade das palavras, na forma como foram direcionadas exatamente para ela, que tornava impossível descartar completamente a experiência. O resto do culto passou como um borrão para Patrícia. Ela tentou se concentrar nas orações e nos cânticos, mas sua mente estava completamente ocupada processando o que havia acontecido. Cada palavra da profecia ecoava em sua memória com uma clareza cristalina. Correntes, homens armados, prisão, aflição eram imagens que se chocavam violentamente com a vida de privilégios e segurança de Patrícia. Quando o culto terminou, Patrícia permaneceu sentada por alguns minutos extras, incapaz de se mover. As pessoas começaram a se levantar e sair, cumprimentando-se com abraços calorosos e conversas amigáveis, mas ela permanecia paralisada em seu banco. Dona Carmen se aproximou com delicadeza e perguntou se ela estava bem. Foi uma experiência muito intensa. Patrícia conseguiu murmurar, ainda em estado de choque. A irmã Joana tem esse dom há décadas, explicou Dona Carmen com naturalidade. Quando o Espírito fala através dela, as palavras sempre se cumprem. Não sei por que você recebeu essa mensagem, filha, mas deve ter um propósito. Essas palavras de confirmação só aumentaram a inquietação de Patrícia. Se aquela mulher realmente tinha um histórico de profecias precisas, então as palavras dirigidas a ela não poderiam ser ignoradas como mera coincidência. Ela agradeceu educadamente, despediu-se de Dona Carmen e saiu da congregação em estado de profunda perturbação. O mundo lá fora parecia diferente agora, como se ela estivesse vendo tudo através de uma lente nova e assustadora. Nos dias que se seguiram ao culto, Patrícia tentou racionalizar o que havia acontecido. Conversou com a maquiadora que a havia levado, que explicou que na congregação cristã no Brasil, manifestações proféticas como aquela eram consideradas dons espirituais. A irmã Joana tem esse dom há décadas, explicou ela. Nunca fala nada por falar e, quando o Espírito usa ela para trazer uma mensagem, a gente leva muito a sério. Mesmo assim, Patrícia tentou encarar aquilo como uma coincidência, uma mensagem genérica que poderia se aplicar a qualquer pessoa com uma vida conturbada. Afinal, quem não tinha problemas, medos e ansiedades? Ela continuou sua rotina frenética de gravações, eventos e compromissos profissionais, mas as palavras da profecia permaneciam como uma sombra em sua mente. Toda vez que via um homem desconhecido se aproximando, toda vez que ouvia um barulho estranho, toda vez que sentia medo sem motivo aparente, ela se lembrava daquelas palavras assustadoras. Foi então que, em 21 de agosto de 2001, o impensável aconteceu. Patrícia foi sequestrada ao sair da casa de uma amiga em Alphaville. Foram 36 horas que pareceram uma eternidade. 36 horas de terror absoluto que ela nunca imaginou que poderia viver. Durante todo o tempo em cativeiro, ela permaneceu vendada, ouvindo vozes ásperas e ameaçadoras dos sequestradores. Mas o detalhe que mais a impressionou foi o som constante de correntes de ferro no portão do lugar onde estava sendo mantida prisioneira. Cada vez que ouvia aquele barulho metálico, ela se lembrava instantaneamente das palavras da senhora na congregação. Vejo correntes e homens armados tentando te prender. A profecia estava se cumprindo com uma precisão assustadora. Durante aquelas horas de terror, Patrícia rezou como nunca havia rezado antes. Ela se lembrou não apenas das palavras de advertência, mas também da promessa de livramento. O Senhor já preparou o livramento, havia dito a senhora. Essa esperança foi o que a manteve forte durante os momentos mais difíceis do cativeiro. Quando finalmente foi libertada, Patrícia sabia que havia vivenciado algo muito além da coincidência. Ela havia recebido um aviso divino, uma preparação espiritual para enfrentar a provação mais terrível de sua vida.
A experiência mudou completamente sua perspectiva sobre fé, espiritualidade e o sobrenatural. Patrícia nunca mais foi a mesma depois daquele episódio. A partir daquele momento, ela desenvolveu uma relação muito mais profunda com a espiritualidade e passou a visitar regularmente aquela mesma congregação, sempre sentando no último banco, sempre com humildade e gratidão. Os meses que se seguiram ao sequestro foram de profunda transformação na vida de Patrícia Abravanel. A experiência traumática, combinada com a realização de que havia recebido um aviso divino específico, mudou completamente sua perspectiva sobre espiritualidade, fé e o propósito de sua vida. Ela começou a enxergar cada dia como um presente, cada momento como uma oportunidade de gratidão que antes não conseguia perceber. Durante o período de recuperação emocional após o sequestro, Patrícia passou muitas noites refletindo sobre o significado daquela experiência extraordinária. Como era possível que uma senhora desconhecida, em uma congregação que ela visitara por acaso, tivesse descrito com tamanha precisão os detalhes de um evento que ainda estava por acontecer? A lógica racional não conseguia explicar, mas sua experiência vivida não deixava margem para dúvidas. Ela havia recebido um aviso sobrenatural que a preparou espiritualmente para enfrentar a provação mais terrível de sua vida. As sessões de terapia que se seguiram foram fundamentais para processar o trauma, mas Patrícia sempre mencionava para sua psicóloga que havia algo muito maior operando em sua vida. Doutora, eu sei que pode parecer maluco, mas eu tenho certeza de que Deus me preparou para aquilo que aconteceu. Sem aquela profecia, sem saber que haveria livramento, eu não sei se teria conseguido manter a esperança durante aquelas horas terríveis. A profissional, inicialmente cética, acabou reconhecendo que a fé de Patrícia era um fator crucial em sua recuperação excepcionalmente rápida. 3 meses após o sequestro, Patrícia tomou uma decisão que surpreendeu a todos ao seu redor. Voltou à Congregação Cristã do Brasil, na Lapa. Desta vez não foi por curiosidade ou desespero, mas por gratidão profunda e necessidade espiritual genuína. Dona Carmen a recebeu com lágrimas nos olhos e um abraço que durou vários minutos. Eu sabia que você voltaria, disse a maquiadora. Depois do que aconteceu, eu sabia que Deus tinha planos especiais para sua vida. A irmã Joana, já bastante idosa e com a saúde fragilizada, ainda estava presente na congregação. Quando viu Patrícia, seus olhos se encheram de lágrimas e ela murmurou: "Louvado seja o Senhor, que cumpriu sua palavra de livramento." Foi um momento de reconhecimento mútuo entre a profetisa e aquela que havia recebido a profecia. Um encontro carregado de significado espiritual que tocou todos os presentes. A partir daquele dia, Patrícia estabeleceu um ritual pessoal de gratidão que mantém até hoje. Todo ano, na data exata de sua libertação, ela retorna àquela mesma congregação para um momento de oração silenciosa e reflexão profunda sobre os mistérios da vida e da fé. A história de Patrícia Abravanel é muito mais do que um relato sobre uma experiência sobrenatural extraordinária. É um testemunho poderoso sobre como o divino pode se manifestar em nossas vidas de formas completamente inesperadas, preparando-nos para enfrentar desafios que nem imaginamos que virão. Quantas vezes não recebemos sinais, intuições ou avisos que simplesmente ignoramos por parecerem impossíveis ou irreais? A coragem de Patrícia em aceitar o convite para visitar a congregação, mesmo estando fora de sua zona de conforto, abriu a porta para uma experiência que literalmente salvou sua vida emocional e espiritual durante o período mais difícil que ela já enfrentou. Hoje, mais de 20 anos depois daquele dia transformador, Patrícia continua sendo uma visitante fiel da Congregação Cristã do Brasil. Todo ano, na data que marca o aniversário de sua libertação, ela retorna àquele mesmo templo simples na Lapa, sempre discreta, sempre humilde. Ela se senta no último banco e participa do culto em silêncio, como uma forma de gratidão por ter sobrevivido àquela provação terrível e por ter recebido um aviso que a preparou espiritualmente para enfrentar o inimaginável. A irmã Joana, a senhora que transmitiu a profecia, faleceu alguns anos depois, mas sua mensagem permanece viva na memória e no coração de Patrícia.
Funcionários dos estúdios do SBT que souberam da história recentemente ficaram absolutamente chocados. Ninguém imaginava que por trás da imagem pública da apresentadora alegre e espontânea existisse um capítulo tão profundo e misterioso. A revelação mudou a forma como muitas pessoas ao seu redor a enxergam, acrescentando uma dimensão de profundidade espiritual que poucos conheciam. Esta história nos faz refletir sobre quantas batalhas silenciosas as pessoas ao nosso redor enfrentam, quantos milagres acontecem sem que saibamos e como a fé pode se manifestar nos momentos mais inesperados. Talvez você também tenha vivido experiências que desafiam a lógica, momentos em que sentiu uma proteção inexplicável ou recebeu avisos que pareciam vir de uma fonte superior. A experiência de Patrícia nos ensina que devemos estar abertos ao sagrado, mesmo quando ele se apresenta em formas que não esperamos. Às vezes, a resposta para nossas angústias mais profundas pode estar em lugares simples, em pessoas humildes, em momentos de silêncio que nos conectam com algo maior do que nós mesmos. O que você achou dessa história incrível? Já viveu alguma experiência sobrenatural que marcou sua vida? Conta pra gente nos comentários. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Histórias como essa merecem ser conhecidas e podem inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Até o próximo vídeo.